Oferecimento Gorila. Boa tarde. Hoje vamos falar como o atendimento aliado à estratégia pode trazer resultados excelentes. Bom atendimento traz um cliente satisfeito. Algo simples, todos sabem o que é um bom atendimento. E por que é tão difícil, na prática, fazer com que a nossa equipe faça esse bom atendimento que chame a atenção do nosso cliente? Para falar sobre isso, convidei Mônica Pontalti, da Ponto de Referência, grandes especialistas em atendimento a cliente. Então, me acompanhe nessa entrevista. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa mais um programa Alma do Negócio. Hoje, dia 28 de outubro, é um dia especial para mim, aniversário do meu filho. 13 anos atrás, Matias estava nascendo. Filho, um grande beijo, parabéns, eu te amo muito. Falar em atendimento a cliente. Atendimento, eu tive uma experiência que eu quero abrir o programa contando sobre ela. Eu fui a um cartório. Qual é a imagem que você normalmente faz sobre atendimento num cartório? Normalmente não é boa. E me surpreendeu, Kátia, que é a recepcionista, de uma atenção, pedindo licença para tirar minha foto na hora de fazer o cadastro, uma educação que me encantou. Fiz questão ao longo do final de semana de falar desse exemplo de bom atendimento e aí, inclusive, conversei, ela que trabalha lá no Vanpré, o 14º tabelião de notas, que fica aqui em São Paulo, em Pinheiros, e realmente fazem um trabalho que me encantou. E é isso que a Mônica vai contar hoje para nós, como conquistar uma equipe para fazer esse atendimento encantador. Mônica, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu é que agradeço. A Mônica, que ela é diretora responsável aqui pela região de São Paulo, pela Ponto de Referência. Ela é graduada em comunicação social, coordena projetos para empresas como Mafre Seguros, Natura, IOB e muitas outras. Em 2010, ela foi palestrante em Portugal no 6º Simpósio de Men's Business Science para o mercado de fitness. Então, para a gente começar, Mônica, eu queria que você me contasse como que o atendimento pode mudar a vida de uma pessoa. Você já deu todos os exemplos aí na sua abertura. Você viu como um simples atendimento, um pouco de diferencial dessa menina, você sabe o nome dela, você sabe o nome do cartório, você sabe o endereço do cartório e você está contando para todo mundo. O que acontece a partir daí? Essa relação ganha-ganha-ganha, que estabelece um círculo virtuoso disso, que é assim, esta menina já deve ter ganhado o dia pelo elogio que você fez. Aí isso já vai começando a melhorar a relação dela com as pessoas com quem ela trabalha. O gestor dela, com certeza, vai ter um olhar diferente para ela e vai querer multiplicar essa prática. Ela vai embora mais feliz, a relação com a família dela fica mais bacana e ela volta no outro dia com entusiasmo para começar outra vez. Ok. Encantador, fantástico. Agora, a única questão aí é, quando você não tem esse cenário, e normalmente o que você encontra é uma pessoa que está desmotivada, faz um mau atendimento, como mudar e sair desse círculo vicioso para um círculo virtuoso? Né? Paulo, eu acho que é dando significado para aquilo que as pessoas fazem. Eu acho que, assim, se essa menina achar que o papel dela é bater carimbo ali, realmente você não vai conseguir. Você vai contar com a boa vontade dela nos dias que ela estiver bem e inspirada. Agora, se ela entender qual é o significado desse documento que você está fazendo, que ela está possibilitando que você compre a sua casa, que você faça negócios com isso, que você faça a certidão de nascimento de um filho,
Coisas desse tipo. Então, na hora que a gente contrata, a gente não pode dizer assim, olha, você está sendo contratado para carimbar todo... Não. Você tem que explicar o significado do trabalho. É como aquela história que falam do pedreiro, né? Que diz que tem 2 pedreiros que estão construindo um muro. Para um explicaram que é um muro de uma construção que vai levar à catedral. E o outro, ninguém falou nada. E aí, a diferença no trabalho e na motivação de cada um é total, Faz né? toda. Eu acho que é assim, dá propósito, né? Ajudar as pessoas a acharem quais são os seus propósitos de vida. O que é que eu estou fazendo ali? Colocar significado no trabalho delas. Então, a gente vê assim, você deu o exemplo do pedreiro, eu vou te dar um que eu uso muito ali, de porteiro de prédio. Tá. Bom, se a gente for pensar, porteiro de prédio é difícil, né? É um trabalho difícil, rotineiro. É muito rotineiro, é muito isolado, é muito sozinho. Então, se a gente modifica isso e diz para ele, cara, você está aqui porque você é responsável pela segurança de mais de 30 famílias nesse edifício. Uhum. Muda do que eu disser para ele. Você abre e fecha o portão direito, hein? E isso eu acho, então, qual é o papel do líder, de quem contrata, e no processo de admissão, em relação a esse atendimento, a esse diferencial? Eu acho que é primeiro isso, é ele saber o que é que ele espera daquela pessoa. Uhum. E tem uma outra coisa que a gente usa muito também, e que o Disney diz, que é assim, contrate o sorriso e treine a técnica, né? Então, contrata que tipo de atitude você precisa ali. As pessoas mostram isso de cara. Mas eu também acho que muita coisa a gente pode ensinar no sentido de dar um toque, né? E sabe, Mônica, uma coisa que eu percebo é que as pessoas, quando contratam, não tomam um cuidado e muitas vezes não têm uma atenção com quem está começando. Provavelmente, muitas empresas, o funcionário entra, ainda mais na pequena e média empresa, e ninguém vai levá-lo e apresentá-lo a todas as pessoas da equipe, ou pelo menos as pessoas daquele ambiente em que ela vai trabalhar. Esse significado pode ser trazido por essa pessoa na hora da admissão. Olha, a importância do seu trabalho, o quanto isso vai gerar um resultado. Você é a pessoa que está, né, no contato com o cliente. Então, você pode dedicar meia hora, 1 hora e fazer a diferença para o resto da vida profissional dessa pessoa. Você não acha? Isso a gente chama de roteiro de acolhida. As empresas, às vezes, acham assim... Nós não temos tempo, nós temos que colocar a pessoa para trabalhar. Se ela ganhar, se ela investir 2 horas para fazer isso, ela faz uma diferença no percurso dessa pessoa na empresa muito grande. E esse roteiro de acolhida é como a gente gostaria... A primeira coisa que a gente pergunta é assim, como você gostaria de chegar na casa de alguém que você não conhece, como é que você gostaria que ele te recebesse? Como é que ele te deixaria à vontade? Se ele me mostrasse se eu posso usar a geladeira ou não, aonde é o banheiro, onde eu ponho as minhas coisas. Que são coisas simples, mas que fazem muita diferença ali na hora do dia a dia das pessoas. Né? E aí, então, por exemplo, você falou do roteiro e parece algo assim muito estruturado. Esse é um dos produtos ou serviços que o ponto de referência leva para os seus clientes? É isso mesmo, Paola. A gente faz isso. A gente faz um roteiro de acolhida junto com os líderes daquela empresa. Porque quando a gente fala que a gente trabalha com atendimento, na verdade, é como é que eu trabalho desde o presidente até o atendente que está lá na ponta, para que esse atendimento chegue direitinho para o cliente. Começa pelo roteiro de acolhida também. E agora, então, já que estamos falando, conta um pouco mais da ponto de referência. Quando que ela foi fundada? O foco dela é atendimento a cliente. Quais são outros tipos de produtos ou serviços que vocês levam para os clientes que faz a diferença? O que a gente fala é que nós trabalhamos com atendimento. Esse atendimento chega até o cliente, mas para ele chegar até o cliente, nós temos diversos programas que a gente vai fazendo. Mas o principal é quando nós gostamos, né, e trabalhamos para as empresas que acham que atendimento fazem a diferença na estratégia da sua marca, que elas querem associar atendimento com a sua marca. E aí o que a gente tem? A gente tem vários trabalhos que são feitos como programas de formação, workshops, palestras, mas tudo isso que vai criando uma causa grande de atendimento.
Tá. E agora, vamos dizer, então, pelo que você fala, o líder, a direção da empresa tem que realmente acreditar que um bom atendimento é importante e estrategicamente pode levar a empresa a um reconhecimento, a algum diferencial. Eu acho que acreditar, todos eles acreditam. Agora, eles precisam fazer. É. Então, que é assim, como é que eu vou dar atenção a isso? E uma coisa que a gente trabalha muito é a questão do atendimento dentro das áreas, porque a gente sabe que só funcionário feliz vai fazer cliente feliz. E mais do que a gente ficar trabalhando, olha, sorria para o cliente, sorriam dentro da empresa, né? Cultivem esses pactos entre as áreas, conversem, né? Achem canais melhores de informação, não dá para ter tantos silos dentro de uma empresa. Que aí o atendimento não chega bom lá na ponta. Né? E é uma construção, né? Não é da noite para o dia que chega nisso. Não é. Eu achei muito legal, você trouxe um vídeo para nós, um vídeo, né, do elefante, que traz uma... Eu queria... Fazer bem feito não tem preço, né? Para ser bem feito não tem preço. Então, nós vamos agora assistir a esse rápido vídeo para você pegar o espírito do atendimento ao cliente. E na volta, a Mônica já tem várias perguntas de pessoas que estão nos acompanhando, estão mandando as perguntas ao vivo e ela vai responder logo depois desse vídeo. Hot soup, $4. Cold medicine, $11. Tissues, $2. Blanket, $24. Making it all better. Priceless. Ok, estamos aqui de volta. Mônica, fala um pouquinho desse vídeo. O que te encanta aí nesse vídeo? Esse vídeo mostra assim, que é natural, quando a gente faz coisas bacanas para os outros, essas coisas voltam para a gente. Então, a gente diz que tem três R's que fazem muita diferença, né, na vida de todo mundo, que é que resultado eu consigo com o que eu faço, quais são os relacionamentos que eu construo através disso e que reputação eu tenho. Então, assim, os 3 R's do atendimento reputação, relacionamento e resultado. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar. Eu estou tendo resultado, meus relacionamentos estão bacanas e com que reputação? Ótimo. Né? Nós temos aqui várias perguntas. Então vamos a Carolina, aqui de São Paulo, pergunta, é preciso treinamento especializado? Sempre é preciso. Treinamento é bom sempre, né? E a gente diz que treinamento não da técnica, mas discutir com as pessoas as atitudes, né? E trazer isso. As pessoas falam muito, é preciso ser proativo. O que é proativo? Vamos discutir um pouco isso. Então, o que a gente sempre diz é que quando não é possível treinamento, mas que se cada líder conversar 5 minutos com a sua equipe todos os dias, ele já vai ter todas as dicas de treinamento e do que ele precisa fazer lá. Olha, e eu até estava pensando, não sei se seria ousado demais, mas hoje em dia as câmeras de vídeo estão tão acessíveis, você fazendo um treinamento, filmagem de cada uma das pessoas da sua equipe, fazendo um atendimento para que ela possa se assistir, eu acho que pode ser um feedback interessante. Ela mesma vai encontrar formas de melhorar esse atendimento, não pode? Desde que eu tenha combinado antes com eles. Ok, claro. Né? Não, uma coisa transparente, falada, nada escondido. Sempre. Combinar isso, né? Se está combinado, né? Combinado não é caro. Então, se está combinado, todo mundo vai usar e vai entender que esse é um jeito de se melhorar. Agora, o que é muito ruim e que, às vezes, os líderes acabam fazendo é o quê? Ele aponta o erro. E aí, ele só aponta. E quando ele aponta, não tem o que a pessoa fazer. Ela só vai dizer, tá bom, eu fiz, ou ela vai se justificar. E se justificar não ajuda no crescimento. Okay. Mas, assim, será que tem algum outro jeito para você fazer isso? E talvez até construir para que a própria pessoa encontre isso, né? Como é que você acha que você poderia fazer isso diferente? Olha só.
Como é que você acha que a gente podia agradar melhor? O que você acha que não está funcionando? Tudo isso já Em vez de ajuda. trazer uma resposta, trazer perguntas, né? Principalmente se ele não trouxer uma acusação. Ok. Olha, isso é fundamental. Olha que dica importante. Ana Cláudia pergunta: como fazer um funcionário separar os problemas pessoais no emprego? Muitas vezes a pessoa chega, tem um monte de problema pessoal em casa, e aí, como fazer um bom atendimento? Ana Cláudia, eu vou te dizer, não dá para separar. O que você pode fazer, e a gente acha que é bem interessante fazer, se você percebeu que ele está com problema, pergunta: o que está acontecendo? Posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Porque daí para frente, os problemas já ficam metade resolvidos. Agora, pedir que o funcionário separe a vida dele... Esquece o problema no cabide lá fora, é impossível, impossível, né? Ninguém faz isso. Interessante. Né? E às vezes de você dar 1 minuto de atenção, só da pessoa poder refletir sobre aquilo em 1 minuto, ela passa o resto do dia bem, já melhora. Né? É verdade. Você vê, a gente está aqui agora, nós duas temos filhos, estamos bem, estamos aqui conversando, super tranquilas. Se tocar o nosso telefone e avisar que nós estamos com um problema em casa, muda tudo. Muda tudo. Não dá para fingir que não aconteceu, né? Que não com aconteceu. certeza. O Daniel do Rio está perguntando quais são os pontos que mais interferem no mau atendimento. Eu acho que o que mais interfere é a falta de conhecimento. Então, toda vez que as pessoas não têm conhecimento, elas ficam muito vendidas na operação. Então, o call center, o maior problema é a falta de conhecimento, a falta de informação e a falta de apoio de gestores. Então, se a gente não tem isso, o atendimento lá na ponta não vai ser bom. Não vai funcionar. E o Silvio Igor, que está mandando também uma mensagem aqui para o programa, ele pergunta: como lidar com clientes difíceis, clientes irritados e bravos? Eu brinquei com a Paola quando a gente combinou de que a gente podia falar de educação de cliente. Então, de novo, né? Se eu quero ter um bom atendimento, eu não posso chegar agredindo as pessoas, porque com certeza eu vou travar e não vai ter. Então, eu acho que com um cliente difícil, a primeira coisa é ouvir. Esse ouvir que todo mundo fala, é importante ouvir, mas é importante ouvir mesmo. Ouvir, pedir desculpa e dar um jeito de resolver. Agora, o que o cliente não suporta e quando eu estou muito bravo, quando o cliente está muito bravo, ele chegar num lugar e a pessoa dizer assim: eu não estava nesse turno, não foi comigo que o senhor falou, a moça era loira, e começa a fazer um monte de perguntas que não vão me ajudar a resolver. Ou então, assim, a empresa não mandou. Quem é a empresa, se não é você que está aqui na minha frente? Que parecem justificativas, e todo mundo se irrita quando escuta justificativas, porque tem a impressão que a pessoa não quer ajudá-lo e resolver o problema dele. Como é que ele chama, quem perguntou? O Silvio Igor. Silvio, a primeira coisa é realmente se colocar no lugar daquele cliente. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo assim: tenta entender por quais caminhos ele está te colocando isso. Ele tem sempre as razões dele. Não é que o cliente tem sempre razão, mas ele tem as razões dele. Então, se eu entender as razões dele, eu consigo dar orientação, dar a orientação necessária e tudo mais. Porque eu acho que esse ponto, né, da empatia, de entender o que está por trás, quais são as razões do cliente, me leva a refletir que não é nada pessoal, não é nada comigo. Muitas vezes é alguma questão dele mesmo. É questão dele, mas se eu entendo isso, eu trato diferente. Eu trato ele diferente. Muito legal. O Michel, ele comenta: é preciso gostar de atuar na área. A pessoa faz um bom atendimento quando ela está bem consigo mesma. Hoje em dia, as pessoas trabalham em busca de sobrevivência e não em busca de qualidade de vida. Na sua opinião, isso interfere no trabalho? Sempre, né? Se a gente não faz aquilo que a gente gosta, não vai fazer bem. Agora, o que eu converso muito com a meninada que trabalha em centrais de atendimento ou em lojas, né? É muito isso. Aproveita a oportunidade daquele trabalho que você está fazendo nesse instante. Por quê? Se você quer fazer uma faculdade, que faculdade você acha que dá para você recursos como uma central, que é falar com diversos tipos de público, você escutar, falar e escrever ao mesmo tempo, você trabalhar com milhões de pessoas e ter toda aquela disciplina que se tem numa central de atendimento, ou mesmo numa loja que é isso, né? Um vendedor passa 8 horas em pé.
ali. Então, são coisas que você vai aproveitando e vai aprendendo para a sua vida, para depois você fazer faculdade, trabalhar em outro lugar, mas aproveita daquilo e não fica achando assim, eu estou aqui enquanto não tem outra coisa melhor e não aproveita nada daquilo. Aí perdeu tempo. Né? E aí só cria situações desagradáveis, né? Só, porque aí vem o mau humor, vem todas as outras coisas. E uma coisa que eu achei interessante, Michel, na conversa com a Mônica é, você como líder pode ajudar essa pessoa a enxergar o significado da função dela, a ter esse olhar mais amplo e lidar bem com essa situação. Então, nesse sentido, você pode fazer alguma coisa. E é claro que, em último caso, a pessoa que está em atendimento e já houve conversa, capacitação, motivação, e ela realmente não desempenha bem, talvez essa não seja a função adequada para ela. Né? Provavelmente a gente contratou mal. Eu tenho, inclusive, nós temos um quadro de agenda, na qual eu vou trazer para você agora alguns eventos que estão acontecendo, que você pode participar e trazer aí muita informação para você. Então, vamos para o nosso quadro Agenda. Ok, na semana que vem, de 3 a 5 de novembro, vai acontecer o 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento, o KM Brasil. Inclusive, eu estarei lá fazendo entrevistas para o programa Alma do Negócio. Então, se você quer informações, você tem o site aí no seu monitor, basta entrar e receber as informações. Sábado agora, dia 30, o bate-papo sobre e-commerce da Lígia Dutra. Vai acontecer no Espaço Galerie e no Morumbi. Para informações, basta acessar esse site. É gratuito esse evento e fala sempre de assuntos importantes e interessantes ligados ao e-commerce. No dia 11 de novembro, o seminário Atitude para Resultado Sustentável. É uma formação para equipes de alta performance. Vai acontecer aqui em São Paulo. Basta acessar o site e ter todas as informações. A Semana do Empreendedorismo, de 16 a 19, vai ter um evento focado para a gestão feminina, lá na Livraria Cultura, do Shopping Bourbon. E, no dia 18 de novembro, o Startup Lab da Artemisia. É um evento que você pode apresentar. Você que tem uma ideia de negócio social, você vai apresentar para grandes especialistas e vai poder ter aí um feedback sobre essa sua ideia. Vale a pena. Acesse no site, você tem todas as informações. Então, hoje, esse é o nosso quadro aí das nossas dicas de eventos que estão acontecendo e nós voltamos aqui sobre o tema atendimento a cliente. O William, ele diz, o que fazer quando a empresa faz restrições demais? Não existe diálogo. Bom, primeiro tem que buscar uma forma de abrir esse diálogo, né? Qual é o canal do diálogo? Não existe ninguém que seja totalmente fechado que você não consiga conversar. Eu acho que o importante é descobrir qual é o canal que você deve fazer, que você deve começar esse diálogo. Mas eu acho que o mais importante é dizer, olha, eu preciso muito conversar. Eu acho que já começa por aí. Gostaria muito de poder conversar com você. Olho no olho, William, não tem o que não faça uma outra pessoa parar para te escutar. Mas tem que ser olho no olho para as pessoas certas. Falar dos outros não vai ajudar, né? Tem que falar para. E aí o Roberto vem com a seguinte pergunta. Quando a instrução de trabalho, quer dizer, algo que eu peço para a pessoa fazer, não é seguida, ele não faz. Como lidar com essa situação? Eu ia te devolver a pergunta. O que você acha que você deve fazer? Que tal perguntar para ele assim, o que está acontecendo que cada vez que eu te peço isso para fazer, você não faz? Você acha que não é importante ou você tem um outro jeito para fazer isso? Quando os meus filhos eram pequenos, eu perguntava assim, vocês querem tomar leite quente ou leite frio? Tem hora que tem que ser assim também. Leite eles iam tomar, agora quente ou frio eles podiam escolher, né? Com certeza. E o Silvio Vieira, ele fala, existe comportamento diferente em uma conversa com o cliente por telefone e em movimentos para venda? Como é que é a venda por telefone? Qual é a diferença do atendimento da venda por telefone? Olha, primeiro, toda conversa pelo telefone, você tem 80%
que é por tom de voz. Você não tem o outro conjunto, que nem aqui vocês estão me vendo, vocês estão vendo as minhas expressões, os meus gestos, a forma como eu faço. Por venda, é só voz. Então, primeiro, acho que tem que falar aquilo que tem valor para o cliente. Hoje, a gente recebe um número tão grande de ligações por telefone que você já acha que você não está interessado. Então, precisa encontrar formas diferentes de falar aquilo que você precisa falar, para o outro parar e te escutar. E o Pedro, nós estamos recebendo muitas perguntas, o tema desperta interesse. O Pedro Eduardo, da Daimler Jeans, lá de Santa Catarina, ele pergunta, é legal abordar o cliente quando ele entra na loja ou é melhor esperar e ser solicitado? O que é mais impactante positivamente para agradar o cliente? Pedro, um sorriso sempre é legal. Mostrar para o cliente que você o viu e que você está ali à disposição, é importantíssimo. O que não pode é ter vendedor sombra, que é aquele que fica andando atrás do cliente, ou aquele que pergunta logo de cara, posso te ajudar? O cliente imagina que você já está lá para isso. Então, sorria, mostre que você está lá, diz para ele que a qualquer momento você está lá para ajudar, mas fica presente, né? E vai tendo que conversar com ele, não só falar do óbvio, aquilo que ele te perguntar. Né? E isso me leva àquele script, que tem algumas lojas que você entrou pela porta, todo mundo nem olha para você, mas fala bom dia. Ou então olha, quando você tem que abordar o cliente dessa forma, isso é o que você tem que perguntar. Como é que vocês lidam aí com esses scripts de atendimento? A primeira coisa é isso, né? Abordar. Quem aborda é a polícia, né? É o navio que aporta. Mas, assim, o que acho que a gente precisa é entender assim. Tem uma coisa que a gente fala que é script, é superar criativamente o roteiro, incorporando personalidade e talento. São as palavras Como é que é? Então, vamos de novo. Superar criativamente o roteiro, colocando personalidade e talento. Então, eu tenho que ter um mínimo de roteiro na minha loja, para as pessoas saberem o que a gente quer fazer. Mas cada um tem que pôr o seu talento, a sua alma, não é a alma do negócio, né? Então, como é que eu coloco a minha alma nessa história, o jeito de fazer? E é isso que você falou, incomoda muito nesses lugares onde a gente entra e todo mundo fala boa tarde, boa noite, e ninguém sabe quem está lá, quem está dentro da loja. Né? Muitas vezes nem te olha, né? Às vezes um olhar e um sorriso geram um resultado muito melhor, né? Uma das principais queixas e anti-marketings que a gente chama de cliente é o atendimento robotizado. E agora, em relação a esse talento, isso exige pessoas especiais e na hora da admissão, quando você fala em atendimento, qual é o tipo de perfil ideal para o cliente? Existe uma exigência? Porque não é qualquer um que tem esse talento. Acho que todo mundo tem a vontade de ajudar o outro. Acho que é isso que precisa ver. A gente está aqui com os câmeras. Se eles não entenderem qual é o papel deles e a vontade de fazer o teu programa bem feito e acharem que a sua presença é mais importante do que a deles, ou a deles é mais importante, não funciona. Então, eu acho que quando a gente vai contratar, primeiro, você tem que perceber se a pessoa gosta do que faz, tem que colocar algumas situações. O sorriso, ele vem junto. Se eu tiver que pedir para alguém sorrir, a coisa está complicada. E a outra é, por que será que ele não está sorrindo? Né? Acho que é mais importante. Até uma conversa sobre isso pode ajudá-lo. Né? E existem outros gestos, outras dicas para o bom atendimento? Eu acho que é explicar exatamente para a pessoa o que ela precisa fazer e deixar fazer. Tem que deixar um tempo para fazer, para eu poder ver. Por mais currículo, por mais entrevista que se faça, a gente só vai conhecer melhor as pessoas quando elas estão lá fazendo. E veja, eu gosto dessa simplicidade, a Mônica traz isso com uma naturalidade, né? Você levar a pessoa à reflexão de que o bom atendimento nada mais é do que tratar bem as pessoas, e isso é algo que quase todo mundo é capaz. Alguns podem não ter se despertado ainda, mas todo mundo é capaz, né? A gente diz que tem 5 coisas que estão nas mãos de qualquer pessoa, que ela pode buscar. Se ela não tiver, ela pode buscar, mas está na mão dela, independente da empresa, que é cortesia, né, que é ser gentil, educação do ponto de vista, aquilo que eu sei eu posso orientar o outro, do ponto de vista da orientação,
Iniciativa. Então, pô, como é que eu vou me antecipar algumas coisas? Eu vou fazer sem me mandarem. Conhecimento e profissionalismo, eu tenho que ir atrás, eu tenho que entender. Agora, profissionalismo é ética naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que respeitar o lugar que eu estou, porque banheiro tem ouvido, ônibus tem ouvido, elevador tem ouvido, e muitas coisas são marcadas por isso. Eu deixo de comprar em algum lugar por isso. E você sabe o que eu acho interessante? Que muitas vezes a pessoa que está, né, reclamando, ela não percebe, mas ela tem uma feição, ela tem um gesto que todas as pessoas que estão ao seu redor conseguem enxergar isso, né? Não dá para só fazer aquele sorriso artificial. Não, e fica muito ruim quando eu estou em algum lugar e eu escuto alguém falar mal do lugar onde trabalho. Eu não tenho mais vontade de ir lá ali. Então, o cliente faz isso, ele rejeita isso. Se alguém focado na solução, por quê? Se eu paro de olhar só para o problema e vejo o que é que eu tenho que fazer para resolver, eu sou alguém que tem o cara de atendimento. E ter prazer em servir, que é o essencial, né? Sabe uma coisa, Mônica, que eu vejo nessa nossa conversa? Que a cultura da empresa, né, a cultura de bom atendimento, ela depende também de um bom ambiente de trabalho. Totalmente. E se você fosse dar uma dica, primeiro passo para alguém que está vivendo um clima da sua empresa ruim, consequentemente tem um mau atendimento, qual seria o primeiro passo aí, uma dica básica para ele começar a sair desse estágio? Se ele não é gestor, né? Se ele for gestor, o melhor jeito é chamar todo mundo para conversas periódicas. Não é uma grande conversa, uma reunião, mas se ele fizer isso uma vez por semana, chamar todo mundo para conversar já ajuda. Mas basta uma vez? Não, se ele... Constantemente. Sempre constantemente. Nenhuma ação tem resultado, é que nem fazer ginástica, não adianta fazer um dia só, tem que treinar. E tem que abrir esse canal de confiança primeiro. As pessoas não falam, elas não vão se abrir se não tiver confiança de que eu posso falar. O duro é que eu sinto que o brasileiro é meio imediatista, né? Muitas vezes a gente quer o resultado na primeira reunião, né? Mas só de começar já está bom. E ter espaço para erro. Se tiver espaço para erro, as pessoas vão ter iniciativa. Se não tiver, se as pessoas puderem fazer um pouco do jeito delas, eles vão achar mais soluções. Então, precisa ter esse espaço da confiança garantido, senão não acontece. Porque atendimento, por mais script que tenha, a pessoa tem que ter na hora a sacada, tem que ter o jeito de fazer. E aí ninguém ensina isso. Então, precisa deixar exercitar. Agora, se você está lá e o teu ambiente está ruim, modifique você o ambiente. E uma pessoa tem essa capacidade de modificar o ambiente? Ah, tenho certeza que tem. Tenho certeza, assim. Se ninguém fala bom dia, eu começo a falar bom dia. Um sorriso. Paro de reclamar do trabalho. Eu não dou muitos ouvidos para todas as reclamações. E aí, nós já estamos chegando no finalzinho do programa, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que o ponto de referência tem um trabalho que eu acho fascinante, que é o elogio. Vocês têm um site que a pessoa pode entrar e mandar um elogio por e-mail para qualquer pessoa. Fala, de graça, sem custo nenhum. Eu queria saber o que movimentou e por que o elogio para vocês é tão importante. Porque é isso que a gente fala do tal do círculo virtuoso. Na medida que as pessoas são elogiadas, elas têm mais vontade de fazer. Muito mais. As empresas deveriam medir elogio e não medir tanta reclamação. Reclamação só leva a ter justificativa, né? E aí, se eu tenho elogio, eu começo a fazer um ranking tão bacana que as pessoas cada vez mais vão querer receber elogio. Quem não gosta, né, de receber um elogio? Com certeza. E eu sempre encerro as minhas entrevistas com uma pergunta. Você já falou qual é a alma do negócio do atendimento, né? Agora eu queria saber qual é a alma da sua atividade. Acho que a minha é eu ajudar a gente, que ajuda a gente, que ajuda a gente, que ajuda a gente, até chegar lá no cliente. Acho que é esse a alma do meu negócio. E aí, a gente enxerga esse brilho nos seus olhos, a satisfação de fazer isso. Obrigada, Paulo. Muito bom, foi realmente assim, muito bom e tenho certeza que você contribuiu muito com todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada, Mônica. Obrigada a você. Obrigada. Eu agora, então, hoje o nosso programa fica por aqui. Eu tenho os últimos agradecimentos importantes.
Eu falo sempre da Goena. A Goena é empresa de comunicação. Ela cuida de toda a comunicação do programa Alma do Negócio. Ela é uma empresa especializada em comunicação para você que tem a pequena ou média empresa. Você já pensou nisso? Você ter acesso a uma empresa especializada para cuidar da sua comunicação, para te ajudar a vender mais. Para isso, basta acessar o site e você vai ter todas as informações. Eu agradeço também as meninas da Lia Cabeleireiros, que me ajudam, me recebem, a Nani, que faz a minha maquiagem com muito capricho, essa semana a Cida, que cuidou da minha unha, a Madeli, que tratou do meu cabelo. Muito obrigada, Lia, obrigada pelo carinho. Como eu te falei hoje, para mim você é um grande exemplo de atendimento, e você ganhou mais uma fã, você sabe disso. Obrigada. Hoje ficamos por aqui. Na semana que vem, eu vou conversar com Pedro Melo. Ele, entrevistador e um grande conhecedor de empreendedorismo. Fique com a gente, nos acompanhe na quinta-feira, às 4 da tarde. Muito obrigada e uma boa tarde.